Peço que você abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21. Apocalipse 21, do versículo 1 até o versículo 8. Assim diz o Senhor nosso Deus: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém. Oremos. Ó Deus Santo, nós exaltamos o Teu nome, Te bendizemos nessa noite, desse dia, desse sábado, dia 23 de novembro, Senhor. Que o Senhor nos concede mais uma oportunidade para estudarmos a Tua Palavra, acerca de um tema tão importante e que todos nós temos que lidar com essa realidade, a realidade do sofrimento. Eu te peço, Senhor, que conduza esse estudo, que pelo Teu Santo Espírito, o Senhor, nos dê iluminação e compreensão da Tua vontade, e assim, ó Deus, que o nosso entendimento seja cada vez mais fortalecido, venha a ser esclarecido, de tal maneira que nós tenhamos o conhecimento, o preparo devidos para lidar com o sofrimento, Senhor. Ao mesmo tempo que nós recebamos de Ti o encorajamento, a força, o consolo, ó Deus, descansando assim na Tua providência, confiando no Senhor que governa todas as coisas, o Deus soberano que Tu és. Ajuda o Teu povo, Senhor Deus, a assim proceder. Desde já te pedimos perdão também pelos nossos pecados. Dentre eles, ó Deus, o pecado de nós não lidarmos biblicamente de forma correta com o sofrimento. Quantas vezes murmuramos contra o Senhor, quantas vezes nos queixamos de forma pecaminosa e assim deixamos de observar o sofrimento sob a perspectiva divina. Nos ajuda, Senhor Deus, a corrigirmos a nossa visão. Nos perdoa por todas as vezes que nós lidamos pecaminosamente com o tema do sofrimento. E assim, Senhor, que essa noite seja mais uma noite de edificação, de ensino e de glória dada ao nome do Senhor. Assim nós oramos a Ti, com o perdão dos nossos pecados, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Por que eu li Apocalipse 21, do versículo 1 ao 8? Bem, logo no início do capítulo 9, que trata desse tema, porque Deus permite o sofrimento, Sproul diz o seguinte: recentemente ouvi um homem ler alguns dos últimos capítulos do Novo Testamento, do livro do Apocalipse, de Jesus Cristo a João. Eles são um registro da visão que João teve dos portões do céu e da Nova Jerusalém descendo como uma noiva adornada do trono da graça. Eles contêm uma descrição incomparável de como será do outro lado, onde não haverá tristeza, nem morte, nem dor, nem sofrimento. Eles nos contam que o próprio Deus se achegará a cada um de seu povo e pessoalmente enxugará as lágrimas dos seus olhos para sempre. É uma grande visão, uma visão maravilhosa, mas as lágrimas ainda estão conosco hoje. E até que chegue o momento em que nossos olhos se elevem para o céu e vejam a nova Jerusalém descendo como uma noiva adornada para seu marido, teremos que lidar com esse problema. Sim, o que nós lemos agora há pouco, Apocalipse 21, do 1 ao 8, nos fala de verdades gloriosas, o anseio de nossas almas, que não é simplesmente o acabar do sofrimento, sim, isso passa também pelo nosso desejo, mas é principalmente estar com o nosso Senhor, vê-lo face a face, viver com Ele para tudo sempre, sem pecado, diante da sua santidade. Mas isso aqui, irmãos, ainda não aconteceu. Vemos essa terra, temos que lidar com muitas questões ainda, dentre elas o próprio sofrimento. E aí, logo em seguida, ele começa, após sua introdução, com uma pergunta: por que temos que sofrer? Por que temos que sofrer? Ao longo da história, algumas teorias, e ele vai abordar aqui algumas delas, de ordem filosófica, tentaram lidar com essa questão do sofrimento. Você tem várias famosas, pelo menos 4 aqui que ele cita, são bem conhecidas, não apenas com relação na história, mas mesmo em nossos dias, ainda que você não conheça as nomenclaturas, os termos que são dados a essas teorias, mas você deve já ter se deparado com o conceito, com a ideia presente em nossos dias. E quais são as 4 abordagens que ele cita aqui? Vamos ver cada uma delas de forma resumida. Primeiro, ele fala da abordagem docética. A abordagem docética. O que é que, em síntese, a abordagem docética ensina com relação ao sofrimento? Ensina o seguinte: o sofrimento não é real. O sofrimento não é real. A abordagem docética ela é encontrada inicialmente, como o termo sugere, no movimento histórico conhecido como docetismo. Essas são coisas que a gente estuda logo no seminário, nas cadeiras de história da igreja. O docetismo, meus irmãos, foi uma espécie de gnosticismo. Você sabe, o gnosticismo, uma seita do primeiro século ali, que, dentre outras coisas e com vertentes distintas, dava uma ênfase numa espécie de conhecimento secreto. Mas no caso da vertente docetista, havia uma negação da plena realidade da natureza humana de Cristo. Via o mundo físico como sendo menos do que perfeito e menos que real. Uma negação disso. Por conseguinte, concluía que o sofrimento pertencia apenas à ordem inferior da realidade. E aí Sproul diz: eu dou o termo docetismo a qualquer teoria que não leve o sofrimento a sério. O docetista moderno trata o sofrimento como uma ilusão. A ideia seria o seguinte, a expressão que caberia para eles, a mente acima da miséria. Ou seja, a dor pertence à esfera física, a qual não é real. E por essa abordagem, o sofrimento na verdade não é curado, ele é apenas negado. Então o docetista ele faz isso, ele nega a realidade do sofrimento. Em segundo lugar, uma outra abordagem histórica, mas também presente em nossos dias, é a abordagem estoica, que em síntese sugere o seguinte: a ideia da imperturbabilidade, ou seja, não ser perturbado, filosoficamente falando.
Aqui ele diz que há uma referência, nesse caso, à escola clássica do estoicismo. Naquele período da história em que a filosofia grega se degenerara das elevadas buscas das escolas primitivas da metafísica para preocupações mais terrenas. Neste momento, eles estavam lidando com questões do tipo: como uma pessoa vive uma vida bem-sucedida? Os estoicos, assim como os epicuristas, preocupavam-se principalmente com como posso viver minha vida neste mundo a fim de obter paz de espírito. Veja, ambas as escolas buscavam a paz de espírito que acompanha a ausência de problemas. Mas, embora os estoicos e os epicuristas tivessem o mesmo objetivo, eles tinham métodos radicalmente diferentes para alcançar esse objetivo. O método estoico era simples. Os estoicos chegaram à conclusão de que tudo o que acontece no mundo físico ocorre com base em causas físicas determinantes por mecanismos sobre os quais não temos controle. Isto é, não há nada que eu ou você possamos fazer, pensar, dizer ou alcançar que altere o curso dos acontecimentos humanos. Então eles disseram: uma vez que a consciência, as ações humanas e os eventos humanos são estritamente determinados pelas forças impessoais da natureza, e uma vez que não há nada que possamos fazer sobre o que acontece, a única coisa que nos resta é controlar nossa resposta ao que acontece. Somente isso pode me libertar. Eles disseram: todas as forças da natureza não podem me obrigar a reagir contra a minha vontade. Assim, os estoicos limitaram a liberdade a minhas atitudes pessoais. E eles disseram: o caminho para superar o sofrimento é por essa imperturbabilidade filosófica. Ou seja, eles tentavam condicionar suas emoções a um grau tal que nada pudesse perturbá-los. Eles tentavam permanecer calmos, não importando o que acontecesse. Ou seja, a visão estoica, irmãos, é uma abordagem que ela lida com o sofrimento de uma maneira aqui, como se você passasse por aquilo ali, mas a sua reação àquilo ali não vai ser conforme aquela realidade. Então, se é um sofrimento, você não vai reagir necessariamente triste, mas, usando a expressão que ele usa aqui depois, passa por aquilo com um sorriso no seu rosto. Também é uma forma de negar o sofrimento. Terceira abordagem, e essa é ainda mais comum o termo em nossos dias, a abordagem hedonista, que pode ser sumarizada como dor e prazer. Dor e prazer. A abordagem hedonista também tem suas raízes na antiguidade. Está associada aos epicuristas, grupo que ele citou há pouco. Pois apesar de antedatá-los, os epicuristas refinaram as formas primitivas e rudimentares do hedonismo, buscando estabelecer um equilíbrio entre prazer e dor. Seu princípio básico era que, quando sentimos dor, devemos equilibrar o sofrimento pelo prazer. Logo, se alguém está sofrendo demais, a resposta para o sofrimento é sair e aumentar a quantidade de prazer. Essa abordagem ao problema do sofrimento é escapista. Quem a segue busca se intoxicar da força total do sofrimento ao sobrecarregar o sofrimento com outros sentimentos. Ou seja, a ideia é você lidar com o sofrimento tendo uma espécie de busca pelo prazer naquilo, como se uma espécie de ação masoquista mesmo. Quarto lugar, e última, a abordagem existencial. Em síntese, a vida é absurda. Ele diz assim: estou pensando no existencialismo aqui em termos do tipo mais radical do existencialismo ateu, o qual sustenta que não há valores definitivos e nenhum significado máximo para a existência humana. Penso em Nietzsche como um representante desse ponto de vista. Nietzsche acreditava que a vida é, no final das contas, desprovida de sentido. Todavia, como ainda estamos diante da pergunta diária de como viver em um mundo de sofrimento, Nietzsche defendia o princípio da coragem dialética. A coragem dialética é a coragem que existe no contexto da tensão da falta de sentido e do absurdo. É dizer às pessoas: tenha bom ânimo, porque a vida é absurda. Isso é dialético. O homem heróico é o homem que se atreve a construir sua casa nas encostas de um vulcão, sabendo que mais cedo ou mais tarde o vulcão entrará em erupção e derrubará aquela casa ao chão. Essa é a pergunta que o existencialista enfrenta todos os dias de sua vida. Estas são algumas das abordagens, meus irmãos,
ao problema do sofrimento que são oferecidas ao homem moderno. E aí, como é que a gente lida com elas biblicamente? Como é que a gente responde a elas biblicamente? Veja, com relação ao docetismo, o cristão, de maneira nenhuma, e aqui a gente tem que afirmar de maneira categórica isso, ele não pode recusar o sofrimento como tratando-se de uma ilusão, negando assim a sua realidade. O cristão não pode olhar para o sofrimento como se fosse uma ilusão, como o docetismo faz. No cerne da revelação bíblica está uma afirmação que é muito dura, mas também sincera acerca da realidade do sofrimento deste mundo. A Bíblia não tenta ocultar o sofrimento, ela não tenta encobrir o sofrimento. A Bíblia simplesmente não tenta lidar com o problema do sofrimento através de eufemismo. Você sabe o que é um eufemismo, não sabe? Ele até ilustra aqui com o caso dos dentistas. Quando você vai ao consultório de um dentista e ele se prepara ali para lhe atender e você se assenta naquela cadeira e está ali aguardando e ele lhe diz com um aviso ali para te deixar mais tranquilo, diz, olha, isso vai trazer um desconforto a você. Eu vou mexer aqui na sua boca, no seu dente, vai trazer um certo desconforto. O que é isso? É um eufemismo. Vai doer. Vai doer. Em alguns casos vai doer bastante. Vai doer bastante. Sproul também cita pregadores que costumam usar de eufemismos no púlpito, quando deveriam falar abertamente acerca da condenação eterna, do inferno, do lago de fogo e enxofre, nesses termos que a Bíblia utiliza e expressa a realidade do sofrimento eterno. Alguns pregadores, eles dão uma diminuída na linguagem, eles vão fazer com que a linguagem fique mais amena, menos forte, menos contundente. Mas a Bíblia não faz isso. A Bíblia não usa de eufemismo, digo, com relação ao sofrimento, entenda o ponto aqui, tá? O eufemismo, ele é um recurso retórico. O que eu estou dizendo é que a Bíblia não utiliza, e é o ponto de Sproul aqui, de eufemismos para querer negar a realidade do sofrimento. Observe o que diz o texto de Isaías, capítulo 53, versículo 3. Pode ler, por favor. Isaías 53, versículo 3. Quem encontrar pode ler. Nós sabemos, esse é o famoso texto que descreve o servo sofredor. E não há tentativa alguma de esconder isso ou de encobrir isso. O nosso Redentor, o nosso Senhor, aquele que nos salvou, é conhecido, dentre outras coisas, outros títulos, como o servo sofredor. O servo sofredor. Também não existe, por contraste, tentativa alguma de glorificar ou mergulhar nesse fato. Antes, o sofrimento é simplesmente reconhecido como uma parte da experiência de todo ser humano. Nós somos criaturas de sofrimento. O nosso caminho é a via dolorosa, o trajeto da tristeza ou pesar. Infelizmente, a abordagem docética ao sofrimento tem infiltrado partes da igreja cristã. Há aqueles, até mesmo os círculos evangélicos, que pensam que há algo errado em reconhecer a realidade de sofrimento neste mundo e que agem em toda devoção como se isso não existisse. Veja o quão absurdo é isso, porque do começo ao fim, após a queda do homem, ali descrita em Gênesis capítulo 3, a Bíblia fala do sofrimento. Então alguém que se afirma como um cristão, afirma ser um cristão, e ele tenta negar, como um docetista faz, o sofrimento, ele vai totalmente contra a palavra de Deus. Essa não é a abordagem bíblica, meus irmãos. Nós temos que lidar com a realidade do sofrimento, não podemos negá-la. Não podemos negá-la. Segundo lugar,
E a abordagem estoica? Veja, os cristãos não são chamados para serem estoicos. Sendo o povo de Deus, a gente não busca a imperturbabilidade. Contudo, a mente estoica tem influenciado também muitas igrejas. E muitas vezes as pessoas se confundem cristianismo com estoicismo, como se fosse um dever cristão jamais experimentar dor ou nunca se permitir sentir o sofrimento. Lembre-se, por exemplo, das falas de Bildade e Elifaz, lá no livro de Jó. Você lembra disso? Quantos não se comportam, mesmo na igreja, como os amigos de Jó? A ideia é, passando ali pelo sofrimento, mantenha um sorriso no rosto. Sproul diz que um sorriso no rosto em meu sofrimento é para os estoicos, não para os cristãos. Não, o Sproul aqui não está dizendo que você não pode ter contentamento. É claro que você terá também em Cristo e até se alegrar em meio a um sofrimento. O que ele está combatendo aqui, e esse é o nosso ponto, é de que o cristão não pode, em alguma medida, sofrer e sentir essa dor, chorando, se entristecendo, sentindo realmente o sofrimento. Ele cita um dos exemplos mais claros na Bíblia com relação a isso. O que acontece quando o Senhor Jesus Cristo chega ao túmulo de Lázaro? Ele dá uma gargalhada? Claro que não, irmãos. Ele chora. Ele chora. Ele sente o sofrimento, ele sente a dor. No Antigo Testamento, algo muito comum que acontecia era os santos de Deus, ou seja, os servos do Senhor, eles rasgavam as suas vestes e pranteavam e choravam. O lamento, ele é um estilo literário inspirado na Escritura. Ou você não conhece os salmos de lamento? Isso aparece na palavra de Deus de tal forma de ser um próprio estilo literário inspirado pelo Espírito Santo. Não há, guarde muito bem isso, para agora e especialmente para o seu futuro. Não há pecado no luto. Não há pecado no luto. Há uma diferença entre luto e amargura, tristeza e hostilidade. Enquanto não estejamos amargos, é permitido a nós vivenciar o luto. Como diz o texto de Eclesiastes capítulo 3, há um tempo para se alegrar, para dançar, mas também há um tempo para chorar. Há um tempo para experimentar a dor e clamar a Deus em meio a essa dor. A Bíblia está cheia de registros de heróis do povo de Deus, cujos travesseiros deles foram inundados pelas lágrimas. Mateus 5,4, bem-aventurados os que choram. Os que choram. Sim. Nós podemos e devemos vivenciar esses momentos. E aqui deixa eu fazer um comentário um pouco mais cuidadoso sobre isso, para evitar os extremos, tá? Um extremo seria alguém negar a realidade do luto, do sofrimento, nesse caso pensando aqui no luto, na perda de uma pessoa querida, a ponto de até repreender uma outra pessoa por estar sofrendo. A pessoa acabou de perder alguém muito querido, e aí você não lida de forma sensível a essa perda. Ou seja, entendendo a dor, estendendo sua mão, o seu ombro para chorar junto com essa pessoa, estando ali ao seu lado, dando apoio, mais ouvindo do que falando, orando por ela, com ela, sofrendo junto. Há pessoas que vão no extremo de tentar até repreender alguém que está passando por isso. Biblicamente, você tem inúmeros exemplos de homens de Deus, de pessoas do povo de Deus, e o próprio Cristo, nosso Senhor, chorando com a perda de alguém. Então, chorar, se entristecer e, em alguns casos, até mesmo expressar isso de uma forma mais vívida, não desesperada, mas mais intensa,
Não há nenhum pecado nisso. Claro que um outro extremo disso seria a pessoa se utilizar dessa realidade, que ele pode fazer isso, e ir para um extremo de blasfemar contra Deus, por exemplo, imputar ao Senhor algum tipo de pecado, ou então se demorar demasiadamente no luto. Mas pastor, a gente tem como cravar exatamente uma quantidade de dias e de horário não é esse o ponto, mas há princípios quanto a isso biblicamente. Até mesmo durante a antiga aliança, quando o povo passava certos períodos ali em luto, em lamento por uma perda. Mas o ponto é, tem um fim. Tem um fim. Alguém não pode utilizar disso para, por exemplo, passar uma vida inteira de luto. Isso não é biblicamente fiel. A Bíblia não ensina isso. Você passou pela perda, você sofre aquele período de tempo ali que pode ser variável de acordo com cada pessoa, mas tem que passar. Isso tem que ser superado. Caso contrário, já está indo para um outro extremo da situação, que não é negar o sofrimento, não é passar com um sorriso por ele, como os estoicos propõem, mas é abraçá-lo como uma espécie de companheiro ao seu lado e de forma pecaminosa nesse caso, ali alimentando e até mesmo se demonstrando como uma espécie de coitadinho. E com relação à abordagem hedonista, terceira, devemos afogar nossas tristezas amontoando prazeres? Devemos fazer assim? E aí ele cita um caso histórico bem conhecido, também quem lê sobre a história da igreja sabe desse fato aqui. Ele diz assim, e aí eu vou ler o que ele diz, tá? E depois eu vou explicar. Vamos lá. Em certa ocasião, Martinho Lutero escreveu que quando ficava deprimido, às vezes achava que a melhor situação para ele, Lutero, e aí ele coloca aqui, embora ele pusesse entre parênteses, eu não recomendo isso a outras pessoas, fala aspas de Lutero aqui, a melhor solução, em alguns casos, para Lutero, era sair e ter uma rodada de bebidas. Bem, Sproul diz, isso é Lutero. Lutero dá conta disso. Mas fico feliz por ele ter escrito parêntese, porque é um mau conselho dizer ao povo de Deus que busca uma solução para o sofrimento por meio de intoxicação. Na análise final, todo hedonista tem que enfrentar o paradoxo hedonístico de que quanto mais prazer ele experimenta, mais frustrado ele fica e mais ciente está da realidade do seu sofrimento. Deixa eu me comentar isso aqui com calma, tá? Primeiro, com relação a Lutero. De fato, irmãos, isso não é algo novo, pelo menos espero que não seja para esta igreja, que, até porque eu preguei já um sermão sobre isso, em Efésios 5, versículo 18, que biblicamente não há pecado em si de você consumir bebida alcoólica, de forma nenhuma. E que, historicamente falando, vários homens de Deus fizeram isso sem nenhuma dificuldade. Lutero também é um exemplo disso. O ponto aqui, Sproul não era contra, né, quando vivo, não era contra bebida alcoólica. Na verdade, Sproul não apenas, e eu vou falar isso, por favor, não... Bem, vou falar. O Sproul não era apenas alguém que tomava bebida alcoólica, sem nenhum problema com relação a isso, mas também ele fumava. Fumava, acho que cachimbo, ou charuto, acho que cachimbo. Então, o Sproul não tinha dificuldade com essas coisas. Para você não entender errado aqui a palavra. O Sproul, lá no livro, para estar ensinando, ele bateu e falou contra o uso de bebida alcoólica. Não falou, porque ele mesmo não tinha essa posição contrária, ele mesmo bebia, sem nenhum problema quanto a isso. Enfim. O ponto é, alguém que, por causa do seu sofrimento, se entrega à busca pelo prazer. Seja através da bebida, seja através da relação íntima entre um homem e uma mulher, seja qual for ali, ele se entrega ao prazer, como se aquela atitude, quanto mais ele estivesse envolvido com aquilo, entregue aquilo, seria a forma de ele conseguir lidar com aquele sofrimento, diminuí-lo, combatê-lo.
Não, não é assim. Não é assim. O que o Senhor Deus nos deu na sua criação, tudo que Ele nos deu na sua criação, de fato é bom, mas deve ser usufruído, sim, com deleite, mas não como um escape para o nosso sofrimento. Não uma entrega a ponto de você se ver dominado por aquilo e só conseguir lidar com aquele problema se você fizer aquilo. Não é essa maneira. Ao mesmo tempo também, ele não está negando aqui, Sproul, com a sua fala, não há nenhuma inferência que implique nisso, que contraria o que a Bíblia diz sobre o vinho alegrar o coração do homem. Porque você pode pensar, mas pastor, a Bíblia não fala isso, o vinho alegra o coração do homem, então não há um sentido em que há um prazer, há uma alegria? E não há negação disso aqui. Mas ainda assim, o vinho alegrando o coração do homem não deve ser a minha maior alegria e nem deve ser a minha busca em meio ao sofrimento, como uma entrega para aquilo, como se aquilo fosse resolver, sanar o meu sofrimento. De forma nenhuma. Mas de maneira temperante, equilibrada, debaixo do domínio do Espírito Santo, usufruir de todas as coisas que Deus nos deu para a sua glória, tendo prazer sim nelas, mas não como uma fuga do sofrimento. Espero que tenha ficado claro aqui o ponto de Sproul, tá? Em quarto lugar, refutando agora a quarta abordagem, pecado e sofrimento, e a abordagem existencial. Talvez esta seja mais do que outra coisa, a que nos deixe mais ansiosos, no caso ele diz acerca dele aqui, para responder como pessoas cristãs e nos dê um fórum para falar sobre a realidade da soberania de Deus. Nossa resposta àquele que é existencialista deve começar com seu niilismo. Como cristãos, nunca podemos enxergar o sofrimento como sendo sem sentido. Nós vemos uma relação inegável entre a realidade do sofrimento e a realidade do pecado. Mas neste ponto, devemos proceder com muita cautela. Escute bem isso. Nós observamos que não há sofrimento antes da queda. Também notamos que não há sofrimento no novo céu e na nova terra, onde não há pecado. O sofrimento está ligado ao pecado. Contudo, ao mesmo tempo, nunca devemos estabelecer uma simples equação de 1 para 1 entre o sofrimento de uma pessoa e seu pecado. Ou seja, aquela ideia de que se alguém está sofrendo em certa área de sua vida, necessariamente é porque ela cometeu algum pecado. A gente não pode fazer essa correlação dessa maneira muito simplista. De fato, o sofrimento, em alguma medida, em algum grau, ele sempre está ligado ao pecado. Mas tem que ser com cautela esse entendimento, porque nem sempre é por causa de um pecado específico que alguém cometeu. E aqui ele cita, por exemplo, o texto de João, lá no capítulo 9, quando Jesus curou o cego, e os discípulos perguntaram a ele: por que este homem nasceu cego? Foi por seu pecado ou pelo pecado de seu pai? O que o Senhor respondeu? Ele disse: ambas as alternativas estão erradas. Não foi pelo pecado deste homem, nem pelo pecado de seu pai que ele nasceu cego, mas para que Deus pudesse ser glorificado. Observe que Jesus não concede que a cegueira do homem seja um resultado direto da justiça retributiva. Ou seja, ele diz assim, ele está cego simplesmente porque ele cometeu um pecado. Não, ele não diz isso, pelo menos não naquele caso. Nem ele também diz, apenas aconteceu. Havia uma razão para tal, mas a razão não fazia parte de uma equação envolvendo o seu pecado específico. O mesmo aconteceu com Jó, mais uma vez. Você lembra dos seus amigos? Os amigos de Jó questionam a Jó como se Jó tivesse cometido algum tipo de pecado. Não é possível que alguém enfrente um sofrimento tão grande como ele está enfrentando aqui agora, Jó, sem ter cometido algum pecado. Você deve estar em pecado diante do Altíssimo. Por isso se arrependa, Jó. Essa é uma compreensão rasa da coisa. Não é não compreender o cerne da questão. Por outro lado, nós não nos atrevemos a tirar conclusões precipitadas na outra direção e dizer que nunca há uma relação entre o sofrimento humano e a ira corretiva de Deus. Quando você sofre,
quando eu sofro, o que a gente deveria perguntar? Primeira coisa, o que Deus tem em mente? Talvez Ele não tenha nada em mente que eu possa vir a saber neste mundo, mas talvez sim, porque sabemos que a palavra de Deus nos ensina que Deus repreende aqueles a quem ama, e tal parte do processo de repreensão é a experiência de dor e sofrimento. Sim, se por um lado você não pode dizer de forma simples, está sofrendo, é porque pecou em alguma questão. Por outro lado, você precisa pensar que essa é uma possibilidade, especialmente no seu caso. Tem que tirar logo essa possibilidade da sua cabeça. Em que sentido eu falo isso, né? Uma autoanálise. Se eu estou passando por essa dificuldade, esse sofrimento, seja no meu casamento, com os meus filhos, na igreja, no meu trabalho, nas finanças, enfim, se eu estou passando na saúde, será que não é por conta de algum pecado que eu cometi? Se autoexaminar quanto a isso. E pedir perdão a Deus e clamar a Ele por misericórdia, se você não identificar nada que esteja tão aparente assim. De fato pode não ser, mas pode ser. Isso pode ser. Veja, o problema com essa questão aqui, irmãos, é a pergunta errada que é feita. E aqui ele cita especialmente Lucas. Olha lá para Lucas, por favor. Lucas 13, peço que você leia, Lucas 13, do versículo 1 ao versículo 5. Veja como há uma pergunta errada feita acerca dessa questão do sofrimento. Lucas 13, do 1 ao 5. Pense bem no que esse texto está dizendo. Essas pessoas estavam provavelmente andando pela rua, cuidando das suas próprias vidas, não estavam importunando os trabalhadores da construção, não estavam blasfemando, estavam apenas andando pela rua. E a torre, ela caiu sobre as suas cabeças e elas foram esmagadas. Como é que o Senhor respondeu? Será que ele disse: eu sei que o Antigo Testamento diz, não dormita nem dorme o guarda de Israel, mas vocês têm que entender que isso é poesia hebraica, que o povo judeu do Antigo Testamento é dado à hipérbole, ou seja, o meu pai se cansa, e nesse momento ele acabou tirando ali uma soneca? Mas claro que não, irmãos, foi isso que ele disse. Ele não disse isso, ele não negou a soberania de Deus, não negou a sua onisciência, não negou que Deus estava no controle de todas as coisas de maneira nenhuma. Quais foram as palavras de Cristo nessa ocasião? Os teólogos colocam essas palavras do Senhor aí, que foram lidas agora para nossa irmã Luzia, na categoria das frases duras de Jesus. Ele disse: mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Que resposta, irmãos, que resposta. O que ele está dizendo aqui? Vocês estão fazendo a pergunta errada. Há uma pergunta errada aqui. Ou seja, a pergunta implicitamente está dizendo o seguinte: por que Deus permitiu que pessoas inocentes morressem tendo uma torre caindo sobre suas cabeças? Não é essa pergunta que todo ímpio ateu faz? Onde estava Deus quando aquela criança foi assassinada pelo seu pai? Onde estava Deus quando tal tsunami varreu ali uma certa área do continente asiático? Onde estava Deus quando pessoas inocentes foram mortas sem nenhum motivo, sem nenhuma razão? Onde estava Deus?
Em vez disso, a pergunta certa que todos deveriam fazer é: por que aquela torre não caiu sobre mim? Ficamos confusos e perplexos sempre que vemos sofrimento neste mundo, porque a gente se acostumou, irmãos, à misericórdia e à longanimidade de Deus. A maravilhosa graça já não é mais maravilhosa para nós. Então nosso espanto está no lugar errado. A pergunta verdadeira é: por que Deus não destruiu a todos nós desde que saímos de nossas camas na manhã desse sábado? Porque Ele nos tolera enquanto continuamos nossa obra de pecado e destruição do seu planeta. Percebe como muda completamente a perspectiva quando você observa dessa maneira? O problema da pergunta aqui é o seu pressuposto errado. O pressuposto é: eles são inocentes. Mas a Bíblia diz que ninguém é inocente. Nem o bebê na sua mais tenra idade não é inocente. Não é inocente, irmãos. Todos estão debaixo do pecado. Todos. Então não há inocentes. O pressuposto está errado. E outra coisa também, há uma dificuldade em enxergar o Senhor Deus, tanto como o soberano, como também aquele que é santo e justo. Como assim? Vamos lá. Uma vez que Deus é o Criador de todas as coisas, e soberano sobre toda a sua criação, o pressuposto básico dessa afirmação é que Deus tem o direito de fazer o que Ele bem entende com a sua criação. Não é o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 9? Que Ele tem direito para fazer do barro vasos para a honra e vasos para a desonra. Para alguns manifestar a sua misericórdia, a sua graça, e outros manifestar a sua ira. O pressuposto é: Deus é soberano, então Ele pode fazer o que Ele bem entende. Só que quando afirmamos isso, não significa dizer que Deus fará algo que é mal. Por quê? Porque Deus é perfeito em todo o seu ser. Então Deus é soberano, mas ao mesmo tempo Ele é justo, Ele é santo e Ele é bom. Então a sua soberania, o exercício dela é de forma justa, boa e santa, sempre perfeita, sempre perfeita, sempre. Um mundo onde só há pecadores, que blasfemam o nome do Senhor, que pecam contra Ele diariamente. A pergunta é: por que Ele não destruiu esse mundo ainda? Por que Ele não acabou com tudo ainda? Então, quando você observar isso de forma global, deixa eu me dar essa perspectiva para você antes de avançar para a próxima, tá? Para você não ficar perdido quanto a isso. Houve uma matança num colégio, houve uma guerra terrível, tudo isso, irmãos, são sofrimentos, são coisas terríveis. A gente não deve se regozijar nessas coisas em si mesmas não, tá? De forma nenhuma. Já vou explicar isso melhor. Mas antes de qualquer outra coisa, você precisa olhar para isso e pensar assim: em primeiro lugar, por que isso não aconteceu ainda de forma total, absoluta, com toda a humanidade? Por que eu não estava naquela escola quando aquele homem entrou lá e cometeu aquele assassinato? Por que aquilo não acontece toda hora com todos? Por que isso não acontece? Percebe? O que predomina ainda é o que? De forma abundante, é a misericórdia do Senhor, é a sua graça. Deus em sua providência sustentando essa criação corrupta, pecaminosa, rebelde contra a sua vontade. Mas não para por aí. Sproul levanta a seguinte questão: injustiça verdadeira. Você pode dizer: espera um minuto, há ainda o problema do mal não correspondido, da injustiça neste mundo. Sim, de certa forma, eu e você sofremos, sim, injustamente neste mundo, comparados a outras pessoas. E esse é o ponto: comparados a outras pessoas. Por exemplo, você pode sofrer algum tipo de injustiça quando alguém
emite uma calúnia contra você. Então, numa certa circunstância, alguém está dizendo algo, fazendo uma acusação a seu respeito, que não é verdadeira, ela é falsa. O que significa isso? Isso é uma injustiça, isso é um pecado, isso é um sofrimento que você está sofrendo de forma injusta. Da mesma forma, se você causar sofrimento a outra pessoa, nesses mesmos termos, você estará infringindo a essa pessoa o quê? Algo que é injusto. Injusto. Só que a ideia aqui, irmãos, é que isso é possível de maneira horizontal. Nós sofremos injustiças e cometemos injustiças com o nosso próximo. Agora, isso não se refere, isso não se aplica à direção vertical. Nós não podemos olhar para o Criador e dizer: Deus, isso não é justo. O Senhor não é justo. Não podemos. Não podemos. Percebe a diferença? Uma coisa é você olhar e dizer assim: fulano tirou a vida de outra pessoa de forma tão banal, bruta, de coisa absurda. Sim, isso é injustiça. Isso foi um sofrimento causado ao outro sem razão. Mas essa mesma acusação você não pode fazer acerca do Senhor Deus. Spurgeon diz assim ainda: eu sempre digo aos meus alunos, vocês podem orar sobre o que vocês quiserem orar, meus amigos, mas nunca peçam a Deus por justiça, porque vocês poderão recebê-la. O que eu estou dizendo, ele diz assim, é que o sofrimento do cristão ou de qualquer outra pessoa neste mundo nunca é, em última análise, um acidente. Todo sofrimento está dentro do alcance da soberania divina. Todo sofrimento vem dentro do contexto mais amplo da soberania de Deus. Contudo, quando você começa a perguntar sobre casos em particular e aplicações específicas, não podemos responder a essa pergunta. Jó queria uma resposta. Então, quando Deus respondeu a Jó do turbilhão, ele disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Qual é o seu nome? Como se o Senhor não soubesse o nome dele. Ele sabia o nome dele. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que era o seu servo Jó, que ele mesmo havia abençoado, que ele mesmo havia dado prosperidade sobre prosperidade, que ele mesmo, o Senhor, havia dado testemunho de Jó. Deus sabia quem era. Então ele disse: Jó, eu responderei às suas perguntas, depois que você, Jó, responder às minhas perguntas. Eu vou te interrogar um pouquinho. Jó, onde você estava quando eu firmei as fundações do céu e da terra? Onde você estava, Jó? Qual era o seu endereço? E Jó está olhando ali para aquela teofania, aquela manifestação visível de Deus, seus lábios tremendo, tentando pensar numa resposta, mas não dá tempo. Deus prossegue para a próxima pergunta: Jó, você pode enviar um pássaro para o sul no inverno? Você pode encontrar a presa do leão? Você pode prender as estrelas do céu? Você pode, Jó? Você pode? Você pode, Jó? Jó diz não. Capítulo após capítulo após capítulo. E quando Deus conclui tudo, Jó diz, no capítulo, ali no final já: sinto muito pelo que pedi, eu abomino a mim mesmo, eu me arrependo no pó e na cinza, tomo a minha mão e coloco sobre a minha boca e não falo mais. Spurgeon segue e diz o seguinte: eu penso que isso está nos dizendo que, embora saibamos com certeza que todo sofrimento se encaixa no esquema da soberania de Deus, ainda assim há aquelas coisas sobre o sofrimento que Deus não escolheu revelar. Escute bem isso. Isso é onde a confiança é realmente colocada à prova na vida do cristão. Não há nada de glamuroso na dor.
mas temos o direito de perguntar a Deus por quê. Existem duas maneiras pelas quais podemos fazer essa pergunta. Podemos perguntar com raiva ou com calma. Se Deus se compraz em nos mostrar o real sentido da nossa experiência nesta vida, quando perguntamos com calma, então somos abençoados. Mas se Ele preferir esperar até enxergarmos completamente sem o prisma, então também somos abençoados. Porque neste segundo caso, Deus nos diz certas coisas sobre o sofrimento, com as quais podemos viver e compreender agora. Percebe? O caso de Jó é um dos mais emblemáticos quanto a isso. Porque há situações em que o Senhor Deus não nos falará, não nos dirá. Não nos dirá. Você sabe qual é a razão do sofrimento de Jó. Isso está revelado em seu livro, especialmente no início do livro, naquele diálogo que acontece entre o Senhor e Satanás. Mas Jó não sabia. Jó não sabia. E quando o Senhor se encontra com Jó, no lugar de responder às perguntas de Jó, ele faz uma série de perguntas a Jó. Não significa dizer que Deus não estava, num certo sentido, respondendo a Jó, lidando com Jó, trabalhando em Jó. Claro que ele estava fazendo tudo isso. Mas o ponto aqui é dizer que dar respostas específicas a todas as questões que eu tenho em minha mente, o porquê disso, daquilo outro, pode muitas vezes não ser o que Deus vai fazer. Sendo mais específico, você pode enfrentar sofrimentos na sua vida, que você vai viver e morrer sem saber durante a sua vida o porquê que isso aconteceu. Exatamente, especificamente. Você sabe? Pelos princípios, obviamente. Para a glória de Deus, para o bem do seu povo, para o seu bem, está formando em você Cristo. Tudo isso você sabe. Mas eu digo de forma mais específica. E aí, aqueles que estão em Cristo, cabe descansar, irmãos. E confiar no Senhor. É uma expressão de confiança. Ainda que eu não entenda, eu não tenha o quadro geral, Deus tem. Deus tem. Diante dos seus olhos santos, Ele está vendo tudo. Ele sabe de tudo. E Ele tem a razão por que está fazendo isso. E mesmo que não tivesse uma razão explicativa para me dar, a razão é suficiente. Ele é soberano, Ele pode fazer isso. Concluindo, triunfo na tragédia, ele diz, Deus nos diz que ele se posiciona contra o existencialista. Ele diz que o sofrimento pode ser redimido, que não é a palavra final. É por isso que o calvinista verdadeiro, ele jamais se esconderá atrás da doutrina soberana de Deus, diante da responsabilidade de ser agente do alívio e sofrimento neste mundo. Como assim? Não é porque Deus é soberano, não é porque nós sabemos que Ele está no controle e que tudo acontece em última instância porque Ele já decretou, que isso é razão, é alguma desculpa para eu deixar de ser alguém que vai contribuir para aliviar o sofrimento do outro. É o nosso papel. Ou seja, alimentar os famintos, vestir os desnudos, curar os doentes, no caso, contribuir para a sua cura, visitar e cuidar do órfão e da viúva, é o papel da igreja. Não apenas a diaconia encabeça isso, como eu já falei várias vezes, mas da igreja como um todo. Cuidar daqueles que sofrem. Reformado, calvinista, sabe que Deus é soberano sim, mas também reconhece a sua própria responsabilidade. No final das contas, sabemos que o sofrimento é totalmente redentor nas mãos de Deus. O próprio sofrimento é usado por Deus para a nossa santificação. Perguntar por que nós sofremos é como perguntar ao médico: por que precisamos tomar aquele remédio que tem um sabor horrível? Quem quer uma cirurgia? Quem quer ter uma faca cortando a pele do corpo? Ninguém. Mas o contexto do sofrimento é pecado. E parte do processo de nossa santificação é o crisol do sofrimento. É por isso que Pedro nos diz: não estranhe como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo quando você for chamado a sofrer. Lá em 1 de Pedro capítulo 4, versículos 1 em diante. O sofrimento é uma realidade na vida do cristão. O fogo é quente, mas refina.
produz o ouro mais precioso. E a fé cristã é o que Lutero chamou de uma teologia da cruz, de sofrimento e dor. O Novo Testamento não diz ao povo cristão: você pode sofrer. Ele diz: você vai sofrer. Além disso, não apenas diz: você vai sofrer, mas você deve sofrer. Assim, todo indivíduo batizado carrega o sinal sacramental de sua participação na humilhação de Cristo. Carrega o sinal da sua identificação com o servo sofredor do povo da aliança. Todavia, embora nosso sofrimento seja real e embora nossas dores permaneçam, sabemos que este é o caminho que Deus, em sua magnífica soberania, escolheu para salvar o mundo. Lembre-se da palavra do Senhor Jesus Cristo em João 16:33. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deixe-me ler aqui os pontos importantes a serem lembrados para você nesse final do capítulo. Por que Deus permite sofrimento? Primeiro, o sofrimento é real e não pode ser tratado de forma simplista. Ninguém pode nos dizer por que precisamos passar por sofrimento. O cristão deve reconhecer abertamente a presença do trágico na vida. Qualquer tentativa de dar respostas convenientes ao luto será recebida com desprezo. 2. O docetismo, sofrimento é uma ilusão. O estoicismo, enfrentar o sofrimento com aceitação passiva. O hedonismo, superar ou evitar o sofrimento mediante intoxicação pelo prazer. E o existencialismo, imprudentemente desafiar o sofrimento, são abordagens inadequadas ao sofrimento. Os cristãos devem enfrentar o problema do sofrimento cara a cara. 3. O sofrimento está relacionado ao pecado, mas as pessoas nem sempre sofrem em proporção direta ao seu pecado. O sofrimento é consequência da queda humana. O sofrimento é um resultado do pecado. Aqui é crucial que não cometamos o erro cometido pelos amigos de Jó, presumindo de forma simplista que todos os indivíduos sofrem na direta proporção ao seu pecado e culpa. Isso é importante, tá, irmãos? Bem rapidamente, porque, veja, o maior sofrimento que alguém possa enfrentar, a maior dor que ela possa enfrentar nessa terra, ainda não é proporcional ao que o seu pecado merece. Lembre-se disso. E é infinitamente menor do que o nosso Senhor teve que suportar e passar em nosso lugar. 4. A indagação principal do sofrimento é: por que todos nós não sofremos ainda mais? Devemos nos perguntar por que Deus não nos destruiu a todos desde que saímos de nossa cama pela manhã. Por que Ele nos tolera enquanto continuamos nossa obra de pecado e destruição sobre o seu mundo? 5º e último lugar, os cristãos são chamados a participar do sofrimento de Cristo. Deus usa o sofrimento como um meio de redenção. Cristo é o modelo de servo sofredor que triunfa sobre o mundo pela avenida do sofrimento. Todos os cristãos são chamados a participar do sofrimento de Cristo. Aceitamos o sofrimento não para ganhar mérito ou para estarmos envolvidos no masoquismo, mas para nos identificarmos com o ministério de Cristo àqueles que sofrem. Até aqui, irmãos. Como já ouvi outros pregadores, pastores, autores falando, se nós servimos ao servo sofredor, nós não podemos esperar menos do que sofrer nessa terra. Não apenas pelo pecado, não apenas pelo nosso pecado, não apenas por causa dos pecadores também desse mundo caído, mas também pela nossa própria identificação com o servo sofredor. Você está, assim como eu, identificado com o servo sofredor. Nós pertencemos a Ele, estamos unidos a Ele. Então, por causa da nossa identificação com Cristo, sofreremos. E devemos aproveitar a oportunidade para, em meio ao nosso sofrimento, exaltar o nome do Senhor Deus, dar toda a glória a Ele e usar daquele sofrimento para servir como um meio de redenção. Não porque o seu sofrimento vai expiar os pecados seus ou dos outros. Claro que não, somente o sofrimento de Cristo expia os pecados. Mas no sentido de que você promove e propaga o Evangelho através também da sua vida de entrega ao Evangelho.
Que o Senhor Deus nos ajude a assim procedermos, meus irmãos, e encararmos o sofrimento biblicamente, sem negá-lo, sem amenizá-lo, sem correr para outras coisas como se fosse nosso prazer em outras coisas, mas olhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nele confiando. Amém.